Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Não só para vocês que estão ouvindo, mas para mim também. O que vocês têm colocado em primeiro lugar? O que tem ido em primeiro lugar? Talvez a gente passa, o culto é na sexta, no domingo, a gente passa a semana inteira sem falar com Deus, sem ouvir Deus. E aí, então vocês não têm colocado Deus em primeiro lugar. Se você só fala com Deus aqui dentro da igreja, se você só quer adorar a Deus aqui dentro da igreja, então você não tem sido íntimo dele. Porque Deus, Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar todos os dias. Todos os dias. Aleluia, sim, meu Deus. Deus quer que você coloque lá no seu lar, lá, que os vizinhos vão escutar aquele louvor e você começa a falar com Deus, lavando louça, limpando casa. Senhor, me ajuda. Entra na minha casa, faça morada em mim. Deus quer isso de você jovem, de vocês adolescentes. De colocar aquele louvor e você começar a sentir a presença de Deus. De você começar a falar com Deus. De chamar a atenção de Deus. Oh, aleluia, sim, Aleluias. E aí muitas das vezes a gente ouve a palavra, como você está ouvindo hoje. E você sai da mesma maneira que você entrou. Mas Deus, Ele não quer isso. Deus quer todos os dias um arrependimento. Um arrependimento. Você vê quantas pessoas estão morrendo de Covid. Quantas pessoas morrem atropeladas. Quantas pessoas morrem de uma doença. Será que essas pessoas têm morrido, mas com Deus? Feliz é aquele que morreu, mas foi com Deus. Mas hoje, se Deus quiser levar eu e você, estamos preparados? Se Deus falar assim, chegou a tua hora, a gente está preparado? Eu estou preparada? Você está preparado? Porque o tempo é hoje. O tempo de você adorar a Deus é hoje. O tempo de você buscar a Deus é hoje. O tempo de você trazer almas para a casa de Deus é hoje. Você que está aqui, quantos amigos você tem? Quantas pessoas você conversa pelo WhatsApp? E quantas pessoas você já falou do amor de Deus? Quantas pessoas você alcançou para Deus? E Deus, Ele fala que naquele grande dia, Ele vai olhar para nossas mãos e ver o que a gente tem para apresentar. Quantas almas a gente tem para apresentar? Qual foi as nossas obras? Qual foi as nossas obras aqui? Talvez você olha, jovem, adolescente, eu não sou capaz. Deus não me capacitou ainda. Você já é capaz. Deus já te fez capaz. Então, Deus, Ele nos chama para esse arrependimento. Deus nos chama. Vocês conhecem aquela passagem que fala do filho pródigo? Ali quando o filho, ele tem uma casa abençoada, tem uma família abençoada, mas ali, aquele filho, ele tá com aquele vazio. Sabe aquele vazio que você, não sei se alguém já passou por isso, que você se pergunta, que você tenta se preencher com alguma coisa, e ele tava com aquele vazio. Porque se ele tivesse cheio, ele não tinha saído de casa. Então eu acredito que ele estava vazio, que ele estava precisando de algo, ele queria algo. E aí vocês conhecem a passagem que ele vai lá e pega toda a sua parte da herança e vai viver a sua vida. E vai viver a sua história. E vai fazer tudo aquilo que ele queria fazer. Talvez a gente quer, vocês que é jovem, adolescente, quer ir lá e quer curtir a vida, quer fazer isso e quer fazer aquilo. Não quer obedecer os pais falam não, você quer falar sim. E aí Deus, Ele está olhando tudo e Deus permite acontecer. Eu quero falar para vocês que Deus permite acontecer. Porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer tudo. Tudo que a gente quiser fazer, a gente tem esse livre-arbítrio de fazer. Vocês têm isso. Mas são escolhas. São escolhas que a gente tem nas nossas mãos. De fazer o certo ou de fazer o errado. A gente faz escolhas na nossa vida. E depois, lá na frente, a gente se arrepende. Aí como que a gente vai voltar tudo atrás? É difícil. E ali o filho pródigo saiu, viveu a tua vida, fez tudo o que queria fazer. E aí a palavra do Senhor diz que ele já não tinha mais R$1.
E aí o que acontece? Quando você não tem nada para oferecer, acaba todos os seus amigos. Você já não tem mais amigo. Você já não tem mais o que oferecer. E aí ele vai e lembra da casa do pai. Ele lembra que ele tem um pai. E aí ele volta. E aí quando ele tá voltando para casa do pai, que ele chega ali, e ele fala que ele quer ser servo do pai. Que ele não se acha digno de ser mais filho, mas sim que ele quer ser servo. Porque ele olha para dentro de si e fala assim, eu fiz tanta coisa errada. Eu magoei meu pai, eu feri o meu pai. Mas agora eu não me acho digno de ser chamada de filho. Eu quero ser chamada de servo, eu quero ser um servo. Porque até o servo do meu pai vive bem. Só que aí, como Deus, né? Deus sempre nos surpreende. Deus com tua misericórdia. E ali como aquele pai olha para ele. Fala para ele, não, eu te recebo de volta. Abraça ele ali. E ali ainda faz uma grande festa para ele. E assim é Deus. Deus, ele nos chama todo dia para esse abraço. Deus, ele nos chama todo dia para ser íntimo. Deus nos chama todo dia para ser filho, não para ser servo. Você não é servo, você é filho. Aquele alto preço que Jesus pagou naquela cruz por mim e por você, porque a gente é filho, porque ele nos ama acima de tudo. Acima de tudo, Deus nos ama. Imagina você, Jesus ali fez grandes obras, grandes milagres, e ali aquele próprio povo grita, crucifica Jesus e solta Barrabás. Mas ali é com a misericórdia, aleluia, que Jesus tinha. Jesus falou, mesmo assim, eu vou morrer por esse povo. Eu vou sofrer por esse povo. Por quê? Porque ele nos chama de filho. Ele te chama hoje de filho. De filho amado. Ele te chama hoje para intimidade com ele. A intimidade a qual você ainda não viu. A qual você ainda não sentiu. Mas ele quer fazer você sentir essa intimidade. Ele quer mostrar para você quão poderoso é para transformar a sua vida. Para transformar a tua história. E aí eu olho para a história. E ali o irmão, né? Que eu olho o irmão como a gente às vezes dentro da igreja, né? O irmão olha para ele, para o pai, e fala, eu nunca saí da tua casa, eu sempre permaneci na tua casa, e por que você fez uma festa quando ele voltou? E para mim você não fez festa. E eu olho, irmãos, com o entendimento, né, que eu tenho agora, e eu olho para esse filho que fala para o pai que não fez uma grande festa, eu olho para alguns irmãos, quando chega alguém ferido, quando chega alguém magoado, quando chega aquela pessoa que saiu da presença de Deus, mas que se arrependeu e voltou, aí Deus começa a usar aquela pessoa. E você, em vez de ficar alegre porque Deus está usando aquela pessoa, você se ira. E Deus, de pai, olhou para ele e falou assim, mas aqui você tem tudo. Vocês têm tudo aqui. Vocês têm espaço para vocês fazer a obra de Deus. Vocês têm livre-arbítrio para falar de Deus. Aqui vocês têm um casal abençoado que você pode tirar suas dúvidas. A qual você pode chegar e talvez você não tenha um abraço dentro da sua casa. Você não é acolhido dentro da sua casa. Tem jovens que passam por isso. Mas eu acredito que aqui tem pessoas que podem te acolher. Que podem te abraçar. Aleluia. E para que você sara, para que a hora que entrar outra pessoa ferida, você pode sarar essas pessoas também. Não acusar, não olhar com o olho torto, não olhar para essa pessoa com o olho julgador, mas olhar para essa pessoa com um olhar de amor. Olhar para essa pessoa e olhar que Jesus também morreu por ela, que Jesus também pagou o preço por ela. E aí, Deus, né? O que Deus é para você? Deus é conhecido, colega ou melhor amigo? 3 coisas. Deus é conhecido, colega ou seu melhor amigo? Você vai se perguntar dentro de você. O que Deus representa na tua vida? Um conhecido, conhecido é o quê? Aquela pessoa que você viu, mas que você não tem tanta intimidade.
um colega que você, ao mesmo tempo, você acha que é amigo, mas não é. Que você pode contar, mas depois na hora que você vai pedir alguma coisa, você já não pode contar. Que você tá ferido, aí você acha que aquela pessoa é seu amigo. Na verdade, não é, é um colega. Que só quer estar com você na hora que vai tudo bem, mas na hora que as coisas apertam, ele já não é mais seu amigo. O que Deus é para você? Deus chama a nossa atenção para falar conosco nessa noite. Ele é teu conhecido? Ele é teu colega? Ou ele é teu melhor amigo? Melhor amigo é aquele que a gente, qualquer hora que a gente que ligar, que chamar, ele tá ali. Aquele amigo que é a nossa mãe, que é nosso pai, muitas das vezes. Que qualquer hora que você pedir, qualquer hora ele vai estar ali falando: sim, eu tô aqui. Nem que seja para corrigir, nem que seja para dar uma palavra dura, talvez uma palavra que você não esteja esperando, mas ele tá ali. Mas ele tá ali para te aconselhar, ele tá ali para te ajudar. Não, eu tô aqui. O que Deus é para você? Ele te chama hoje. Porque ali, o filho pródigo, ele não era o melhor amigo. Ele se tornou depois. Né? Ele se tornou depois que ele voltou. Depois que ele voltou arrependido, ele se tornou o melhor amigo. Além de pai. Além de filho e pai, ele se tornou o melhor amigo. Que houve um arrependimento. Um arrependimento da alma mesmo. Sabe aquilo que você já fez? Que você se arrepende tanto que você não quer nem lembrar mais? É isso. É arrependimento. Sabe aquele arrependimento de se tornar uma nova pessoa? De não querer ser mais aquela pessoa que você era antes, mas se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que olha para a pessoa que está do teu lado e você olha para essa pessoa com amor. Não importa a religião. Não importa o que o Jean falou da homossexualidade, né? Falei errado. Não importa. Mas você olha para essa pessoa com um olhar de amor. Não importa a opção dela, mas você olha para ela e você vê que Jesus também pagou um preço por ela. Glória a Deus, sim, ó. Que a gente não precisa olhar com esse olhar de julgador, achar que a gente é melhor do que as outras pessoas porque a gente está na igreja, não. A gente olhar para essa pessoa e ver Deus nela. Sabe por quê? Porque foi Deus que nos criou. Deus criou todas as pessoas. Todas. Então ver Deus nela e ver que você olhar para ela e você vê que talvez ela precisa de algo que é o Espírito de Deus e você pode ajudar porque você também tem o Espírito de Deus. Você tem esse Espírito para trazer a paz para essa pessoa. Essa paz que a pessoa fala com você e ela já sente o Espírito através da tua vida. É isso que Deus quer de mim e de você. Esse arrependimento, esse relacionamento com Ele, essa intimidade com Ele. Quer falar alguma coisa, não? Deixa eu perguntar pra vocês, quem que já falou com Deus já? Não é sério, é sério. Quem já falou com Deus? Às vezes a gente fala assim, já falei com Deus assim, né? Quando você ajoelha ali, fala com Deus, fala, pede alguma coisa pra Ele. E quem já foi ouvido? Quem não foi ouvido? Muitas das vezes, somos que nem Samuel. Não temos ouvido bom. Deus está falando com cada um de vocês nessa noite. Né? Deus tem que chamar vocês 3 vezes, será? O Samuel foi assim, né? Samuel, Samuel, Samuel. Por que eu falo isso? Aconteceu comigo também. Já foi como vocês já, como qualquer um de vocês. Eu tô aqui, mas a gente já foi jovem já. E sempre falava assim, Jean, as pessoas vinham e falavam assim, Jean, você vai ser um pastor. Eu falei, jamais. Ó, até a cruzinha, jamais quero ser pastor. Deus me livre. Mas, irmãos, cada um tem um propósito. Você já sabe qual que é o seu propósito? Alguém que sabe? Desde pequeno, Samuel sabia o propósito dele. Isso é muito interessante. Tem que saber, cada um sabe o propósito de cada um aqui. Deus tem propósito para cada um. Às vezes a gente tem que pedir para Deus. Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito aqui na casa do Senhor?
Eu acho interessante, sabe por quê? As meninas que faziam coreografia. Eu jamais iria fazer coreografia. Jamais não, né? Mas eu fico meio vergonhoso, né? É uma coisa que eu não faço, assim. Eu fico vergonhoso. Parabéns pra vocês. Isso, querendo ou não, é um propósito. Vocês vieram, deslocaram da casa de vocês e fizeram um propósito. Obedeceram a líder e executaram a coreografia. Parabéns pra vocês. Então, isso que eu quero falar pra vocês. Qual é o propósito de cada um? Às vezes alguém tá com dificuldade na sua casa. Tá lá, você com seu pai não se dá bem, com sua mãe não se dá bem. Eu vou contar um testemunho aqui pra vocês. O que aconteceu na minha vida. Eu era novo, né? Jovem também, acho que eu tinha uns 15 anos. E eu jogava bola. Jogava bola, e modéstia à parte, eu jogava bem, né? Não sei vocês, mas eu jogava bem. Não, modéstia à parte, eu falei, né? Daí eu tinha uma treinadora, a treinadora falou pra mim assim: Jean, vai ter uma peneirada do Grêmio. Só que eu sempre fui filho de pastor e pastora. Então, sábado de manhã tinha consagração. O que o Jean fazia? O Jean entrava um pouquinho na igreja e vinha embora pro campo. Daí essa minha treinadora falou assim: Jean, tem uma peneirada ali do Grêmio e você, se você quiser ir, olha, vai ser bom pra você. Eu fiquei todo animado, hein? Falei, opa, né? Pelo menos a experiência, né? Você foi lá, participou de alguma coisa. E a chance? A chance, né? Daí, o que eu não tinha? Eu não tinha uma chuteira. Jogar uma chuteirinha mais ou menos lá, né? Daí eu fui lá e pedi pra minha mãe. Falei, mãe, quase ajoelhei no pé dela. Falei, mãe, pelo amor de Deus, compra uma chuteira pra mim. Sábado tem uma peneirada. Eu preciso dessa peneirada. E o que minha mãe falou pra mim? Não, eu não tenho dinheiro. E eu não vou tirar meu cartão. Já falou assim pra mim já. Falei, rapaz, isso aí agora, o que vai acontecer? E no final das contas eu não fui fazer a peneirada. Eu não sei se eu ia passar ou não. Só que Deus tinha outro propósito pra mim. Às vezes você quer uma coisa, você quer tanto essa coisa, tanto. Você pede pro seu pai, pra sua mãe, você quer tanto. Que às vezes você esquece do propósito. Né? Qual é o propósito de Deus? Deus quer usar vocês. Deus quer usar vocês aqui no Jardim das Meninas, no Los Angeles. Quer usar na casa de cada um de vocês. E eu creio que é isso. Porque eu tenho outro testemunho também para vocês. Que eu e minha mãe e minha casa somos cristãos. Só que a minha família não era. E o que aconteceu? No churrasquinho de domingo lá, né? Lá, comendo a carninha assada. Chegou meu primo e falou assim. Chegou e deu uma cerveja, apontou pra mim assim: Jean, bebe aí, o pastor não tá vendo. Seu pai não tá vendo, bebe aí. Eu acho que isso acontece com cada um de vocês. Todos são cristãos na família? Às vezes tem um pai que não é, bebe, às vezes, né? Vocês sabem. Ele ofereceu a bebida pra mim. E na hora me desmoronou. Falei, poxa, eu tô na igreja todo dia, o cara não tá vendo Cristo em mim. Vai oferecer bebida. E aquilo ali, meu dia acabou. Mas eu vi que Deus queria mais de mim. Aquilo que eu estava fazendo, Deus não estava se agradando. Então muitas das vezes a gente tem que ver qual que é o seu propósito. Às vezes você está aqui no templo, aqui é o ar livre. Bom, muito bom. Só que também, eu falo pro meu irmão tem idade dos vocês jovens. Eu falo, Wendel, a oportunidade é agora. Que nem eu sou filho de pastor, vocês são filho de pastor, os dois aqui, né? A oportunidade é agora. Por quê? Vocês estão aprendendo aqui. A coreografia de vocês, o louvor de vocês, o carrom. O que vocês falam aqui, essa oportunidade vocês vão levar para a vida de vocês. Hoje, eu e a Mirelle somos líderes lá no Caiobá. Nós temos liderança da banda, e eu sou dos homens, obreiro. E quando eu estava na igreja, eu não queria nada da igreja. Falei, não, isso aí não é pra mim. Eu usar terno, calça gomadinha, não é pra mim. Eu creio que tinha uma dificuldade nisso. Só que a gente tem um propósito. Cada um tem um propósito. Daí eu falei, Senhor. Daí quando sempre vim na igreja e falava assim, Jean, Deus vai te levar para um lugar assim, assim, assado. Eu falava, Senhor,
não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu quero ficar aqui, sentadinho aqui, né, no cantinho da igreja. E desde quando eu tava na igreja, eu tava aprendendo. Pastor Mariano, rapaz, que palavra que esse homem tem? E eu falava assim, eu sempre falo isso lá na igreja lá. A palavra entra no nosso coração. Isso aqui que vocês estão ouvindo hoje, vocês vão levar experiência para vocês. Aleluia. Vão levar experiência. Esse aqui não vai voltar mais. O tempo não vai voltar. O que é pastor? O pastor estão passando para vocês, daqui um tempo, quando vocês estiverem em outra igreja, vocês vão usar isso aí. Deus requer de cada um de nós. Então, quando alguém falar, o pastor falar com vocês, o ouvido, a percepção. Deus quer falar com cada um de vocês. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Igual ele falou, né? É uma escola, né? A gente congregava aqui no Jardim das Meninas e aí a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo. E aí a gente recebeu o convite da minha sogra, a gente ajudar ela lá na igreja. E quando a gente chegou lá no Caiobá, a gente deparou com outro tipo de situação. E aí a gente começou a lembrar o tanto que a gente aprendeu. E aí, quando a gente chegou lá, as pessoas, principalmente os casais, vinham perguntar coisas pra gente. Vinham perguntar coisas da Bíblia pra gente. E aí o Jean falou bem assim, nossa, eu levava tanta correção que era a liderança dos obreiros, do irmão Clarim dali, que era dos obreiros. E aí hoje ele é líder dos obreiros. E ele não queria. Não, isso aí não é pra mim. Eu não quero isso aí pra mim. Mas, igual ele falou, quando a gente tem um propósito, não adianta você correr. Não adianta. Quando você tem algo, quando Deus está preparando algo para você, para te usar, não adianta. Você pode se esconder, você pode não querer, mas quando Deus tem um chamado forte na nossa vida, de alguma maneira Ele traz você de volta. Ele traz você de volta para o caminho. E ali a gente está na igreja, né? A gente está ajudando, graças a Deus. E a gente vê como que a gente aprendeu. Como que permanecer firme. Talvez hoje vocês estão ouvindo. E estão sendo ministrados. Mas lá na frente, Deus está preparando algo grande para vocês. Para vocês liderar a gente, pessoas. De fazer discípulos. De trazer uma palavra para a pessoa. Talvez dentro da sua casa. Deus vai tocar no seu coração de você falar algo para a pessoa. De você falar algo de Deus para a pessoa. Algo que a pastora, o pastor tem ministrado na tua vida. E você vai dar é isso aqui que eu tenho que fazer. Então eu acredito nisso. Que nós devemos entender qual é o nosso propósito. Fala com Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer me usar? Será que é na minha escola? Será que é na faculdade? Será que é na minha família? Eu acredito que a gente faz depósito com Deus. A gente vai fazendo depósito. Mas sabe aquele dia que você tá fraco? Sabe aquele dia que você não quer? Aí você lembra. Deus te lembra que você ainda tem depósito com Ele, que você permaneceu firme. E Ele te coloca novamente de pé. Porque você permaneceu. Não saia da presença de Deus. Traga pessoas aqui para esse trabalho. Eu fico muito feliz quando a gente chega e tem jovens, né? Que hoje é difícil, né? É difícil trazer jovens para a casa de Deus. Porque o mundo lá fora é tudo liberado. Tudo pode. Tudo pode fazer. Mas aí quando você chega na casa de Deus, não, isso não pode. Aquilo não pode. Mas você vai ver que lá na frente, olha para os seus amigos que não estão na igreja, olha para aquela pessoa lá, você vai ver lá na frente como que você vai estar. Como que Deus vai abençoar você. Como que Deus vai entregar o melhor para você. Aquele serviço do melhor, aquele carro do melhor, aquela casa do melhor. Tudo que você pedir, Deus vai te dar, porque você permaneceu firme. Que você permaneceu na casa de Deus. Vamos se colocar de pé? Amém? Coloca a mão no teu coração.
Deus, Ele quer te chamar nessa noite para ser íntimo. Para ter um relacionamento com Ele. Para você ser tocado.